Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje temos uma convidada muito especial. Uma paciente que é muito mais que uma paciente, é uma amiga. A gente tem afinidade de propósitos e talvez o que nos una muito seja a admiração, né? Eu admiro muito o trabalho que ela faz e a forma como ela consegue entrar na vida das pessoas, entrar na casa de vocês e ajudar da forma que for cada um que ela pode. Estou aqui com a Mônica hoje. A Mônica tem uma história muito legal, a Mônica é influenciadora digital e ela tem uma história de vida muito legal que eu queria dividir com vocês. E a história de vida dela se confunde com a história da obesidade. A obesidade já atrapalhou muito a vida dela, mas vencer a obesidade e vencer quantas vezes for preciso é o que torna essa vida ainda mais especial. Mônica, seja bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar contigo aqui em mais esse projeto. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de ouvir o que a gente vai falar aqui. Tem história engraçada, tem reganho de peso. Nós vamos falar mal do Neto, né? Sempre. A culpa sempre é dele. Vamos falar de reganho de peso, principalmente focar em estratégias de construção, em um amadurecimento de todo mundo que tem obesidade e enfrenta a obesidade. Boni, mas antes de mais nada, talvez vamos contar um pouquinho da tua história para o pessoal te conhecer. Certo. Quando que a obesidade começou a fazer parte da tua vida? Antes disso, me conta da tua família. Como é que é a história? A minha mãe já era bariátrica, né? E era da época que a cirurgia era de barriga aberta mesmo. Perfeito. Então, e é muito engraçado porque hoje, depois que eu vivo, né, pós-bariátrica e tenho todo o conhecimento de todos os cuidados que a gente tem que ter, eu olho para trás e vejo que a minha mãe não teve cuidado nenhum no pós-bariátrica. É verdade. Ela fez a cirurgia e eu não me lembro dela fazer exames de rotina. Eu não lembro da minha mãe tomando suplementação, tomando uma vitamina. Eu lembro de eu encrencar com ela, que eu dizia, mas que coisa séria, a mãe onde ela passa tá cheia de cabelo pelo chão. Nunca associei a queda de cabelo, né, com a bariátrica, com a falta de alguma vitamina. Achava que ela que tinha queda de cabelo e era o normal. Sim. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo assim que estava tudo errado, sabe? Que ela fez a cirurgia e daí ela teve reganho de peso. Ela voltou para o quadro de obesidade. Então, é assim, é totalmente diferente hoje. Todos os cuidados e toda a assistência que eu tenho, né? É muito diferente. É muito diferente. É legal a gente amadurecer um pouco. Podemos usar o exemplo da tua mãe? Claro. Tu disse que ela teve reganho, mas tu lembra se foi um reganho total ou voltou parcial e ela ainda preservou alguns benefícios da cirurgia? Ela foi um reganho total, porque ela voltou pro corpo que ela tinha antes e eu não me lembro dela não digo que ela preservou benefícios da cirurgia, mas eu me lembro de ser muito frequente dela vomitar. Ela vomitava com muita frequência, de comer, se exceder e corria para o banheiro para vomitar. Perfeito. O que é isso? Hoje eu gravei um vídeo dizendo que eu não faço mais cirurgia bariátrica. Na verdade, há muito tempo eu não faço cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, quando ela foi construída com o exemplo da cirurgia da tua mãe. Uhum. Com o objetivo de entregar uma ferramenta para o paciente comer menos, se ele comesse mais ele vomitava, e entregar uma redução na absorção. E isso, somado à falta de estratégia, falta de planejamento, falta de construção, levava os pacientes a fazer o que eles conseguiam. E às vezes eles fugiam dos alimentos mais nutritivos, que são carne, proteína, iam para alimentos mais fáceis de comer e beliscar e tal. Isso levava a reganho de peso e má nutrição. Uhum. E somado a isso, os vômitos ainda tinham o contexto de perda de cabelo, aspecto de envelhecido. Então eu digo para os pacientes que eu faço uma cirurgia metabólica, que ela tem por objetivo primário
compensar os efeitos de uma doença metabólica e entregar para o paciente a oportunidade de ele escolher o próprio caminho. Perfeito. Esse é o objetivo. Então a cirurgia que eu faço, e talvez isso, sabe como é que começou essa ideia? Começou do fato que eu confio no meu paciente. Eu não opero ninguém que eu não confie. Então se eu te operei, é porque eu entendo que... Eu estava pronta para viver esse processo. E que tu não tinha obesidade porque tu quis. Que tu foi uma vítima da doença. E que tu precisava apenas de uma oportunidade para mudar. Então, a partir disso, a gente entrega para o paciente ferramentas para ele conseguir escapar. Lindo esse relato da tua mãe, muito bacana. E até a questão que tu falou, né, de ter sido uma vítima da obesidade, né? No meu caso, até respondendo a pergunta que tu fez inicialmente, a obesidade começou na minha vida depois de um quadro de uma doença que eu tive, né? Então, assim, para contextualizar, né, para quem não conhece, final de 2012, eu recém tinha feito 27 anos, foi no mesmo aniversário, eu fui dormir bem e acordei no dia seguinte já sem força nos membros inferiores e no mesmo dia já estava paralisada. Então, que é a síndrome de Guillain-Barré. E daí ali eu fiquei 1 ano acamada, né? Passei um tempo em estado vegetativo mesmo, usando fralda, tudo em cima de uma cama. Depois começa aquele processo de recuperação, né? Um tempo de cadeira de rodas, caminhando de andador. E hoje ainda eu caminho devagar, que eu tenho uma baixa resistência física, baixíssima resistência física, né? Tem algumas sequelas. Então, depois disso, a minha vida começou a ser sentada. Porque, né, fiquei aquele tempo acamada, tempo de cadeira de rodas, e hoje sempre cansada, sem força nas pernas, a minha vida basicamente é sentada. Então, ali que começou a história de eu começar a ganhar peso, né? E daí, com isso, vem também o quê? A ansiedade, né? Porque a minha vida mudou completamente da noite pro dia. Um dia eu era, né, jovem, fazendo 27 anos, no outro dia eu estava paralisada, então mudou tudo, né? E tu não tinha nem a sua filha? Tinha, ela tinha 4 aninhos. Meu Deus! E com uma filha de 4 anos, então assim, daí... Imagina. Aí que começou o quadro de eu começar a ganhar peso. Uma por não fazer atividade física, por levar uma vida extremamente sedentária, né? E outra, as medicações, corticoides entraram também, e daí mais a questão da ansiedade, daí aí começou a minha relação com a comida começou a mudar, né? Porque era ali que eu conseguia o conforto que eu não poderia em outras formas de buscar, né? Para quem está assistindo, é interessante que assim, a obesidade, eu costumo dizer que ela é a doença que lê o livro. Quem entende a doença obesidade consegue mapear ela perfeitamente. Então, talvez vocês que tenham obesidade, vocês não tiveram síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que te gera uma paralisia muscular por uma lesão nervosa, né? Imunomediada, eu diria. Vocês não tiveram isso, mas provavelmente vocês tiveram alguns eventos metabólicos que não são únicos e exclusivos que podem ter desencadeado a doença. Alguém quebrou uma perna e aí começou a ter obesidade depois. Foi depois de uma gestação muito comum. Também, né? Um luto. Só que o que eu quero dizer para vocês? Essas situações acontecem na vida das pessoas. Claro, a Moni ainda teve algumas sequelas, o que trouxe um agravamento, e a gente vai entrar nisso depois. Mas a maioria dessas situações, seja gestação, seja um luto, seja um trauma, essas situações são momentâneas. E não só quem tem obesidade passa por elas, mas quem tem a predisposição genética para desenvolver a doença, daqui a pouco aquilo é o gatilho que faltava para a doença aparecer. E a partir do momento que se desenvolve a doença obesidade, ela é uma doença a nível cerebral que muda o perfil metabólico do paciente. E como ela é uma doença incurável, a partir dali, essa pessoa vai pagar um preço de lutar contra a obesidade pro resto da vida. Pro resto da vida, com certeza. Então, olha que legal essa história, eu fico muito feliz de ouvir, assim, de ter esse testemunho, porque isso pode ajudar muita gente que vai se enxergar nessa história. E chegou algum momento, porque eu me lembro, quando eu te conheci, tu realmente tinha dificuldade de caminhar. De caminhar.
Era quando eu tava no meu limite mesmo, assim, eu me lembro da minha irmã falar, mana, eu não te falava na época pra não ficar magoada, mas tu não conseguia caminhar. Tu caminhava toda, né, com mais cuidado ainda, assim, eu tinha que recrutar muita força pra caminhar. Que é uma coisa que é comum, né? A gente caminha. Eu posso contar um detalhe da tua cirurgia? Eu lembro que quando a gente operou, fazia anos que eu não colocava um dreno numa paciente. E eu botei na mãe. De tanto corticoide que ela usou e do volume de gordura que ela tinha visceral e tudo mais, eu fiquei com receio que aqueles tecidos frágeis e ela com uma discrepância muito grande de composição corporal, um acúmulo de gordura muito importante. Então, ou seja, ela já estava com uma restrição física para respirar, para caminhar, tudo muito importante, né? Imagina, então, uma mulher jovem, tu fez cirurgia com quantos anos de idade? 33. Imagina, 33 anos de idade, com uma vida inteira pela frente. 34, fez 6 anos, 34. Tu tinha consciência de tudo que tu não estava vivendo? Tinha, com certeza. Tu conseguia enxergar isso? Conseguia. Foi isso que eu conseguia enxergar, e até porque a minha filha também, né, começou a entrar na adolescência, daí aquela coisa de querer acompanhar ela, de levar para passear, ou daqui a pouco, um show que ela quer ir, sabe? Sim. E eu queria acompanhar e não podia. Daí, quando se organizava passeios em grupo, por exemplo, com amigos, familiares, sempre aquela coisa, mas tem que ver se a Mônica vai conseguir, como é que é o acesso, se a Mônica vai conseguir caminhar, sempre isso daí, porque tem já essas sequelas do Guillain-Barré, né, que eu tenho dificuldade de caminhada, e isso unido à obesidade intensificava muito mais. E a questão de trabalho, tu tinha noção da diferença que seria para hoje, ou mesmo assim, porque o que eu vejo, sabe? Quem tem obesidade se acostuma e não percebe o tamanho, mas depois que sai desse buraco começa a ver, meu Deus, quanta coisa poderia ser melhor. Nossa, totalmente, assim, a gente tá sempre em busca de evolução, né? E aperfeiçoamento, assim, mas o meu trabalho em especial, a gente usa muito da imagem. É exposto ali o dia inteiro e a gente tá representando marcas, né? Então, eu não tinha, eu acho, esse olhar tão apurado de será que a minha imagem é boa para representar essa marca? Caramba. Sabe? Eu ia muito na minha credibilidade da pessoa que eu sou, sabe? Das minhas qualificações. Mas a imagem, hoje eu olho, não era uma imagem, sabe? Interessante para a marca. Que incrível. Bom, e como é que foi a decisão pela cirurgia? Porque tu tinha um exemplo da tua mãe, que fez uma bariátrica que não foi tão legal assim. Como é que foi teu processo de decisão? A minha mãe queria muito que eu fizesse a bariátrica, né? Porque daí aquela coisa de mãe também, né? Ela sofreu com toda a minha função da doença. E daí ela olhava para mim e percebia que eu estava cada vez pior, cada vez mais frágil, por causa da obesidade, né? Que estava agravando tudo aquilo que eu já convivia. E daí ela vivia me pedindo, minha filha, tu tem que fazer a bariátrica, olha só como é que tu tá cada vez pior, eu fico preocupada. E daí a gente chegou a frequentar 3 cirurgiões e eu sempre com medo e insegura e sabe, ia na consulta e não voltava mais, não queria. Daí a minha mãe acabou adoecendo, né? E daí uma das promessas que eu fiz para ela antes dela falecer foi que eu faria a bariátrica, que eu cuidaria de mim. Então, daí depois que ela faleceu, assim, eu não sei, eu acho que veio muita força, sabe? Daí um dia, uma seguidora pegou e me relatou nos stories, me chamou ali no direct, com toda educação e cuidado, né? Pra ver como era, né? Isso eu já não conseguia nem respirar direito, sofria mesmo com a obesidade. Ela veio assim, tu não me interpreta mal, mas olha só, eu fiz cirurgia bariátrica e ela falou de ti.
E eu nunca tinha ouvido falar, mas aí eu peguei na hora o contato e já liguei para a clínica. Me deu aquela coisa, não, eu vou fazer bariátrica, eu vou tentar esse aqui que ela indicou. E liguei para Digestive para marcar consulta e era meses à frente. E eu sei que daí depois até abriu uma vaga e conseguiram antecipar a consulta. E daí foi quando eu fui na primeira consulta contigo e foi totalmente diferente a experiência das outras 3 que eu tinha tido antes, sabe? Porque quando eu ia antes, eu me sentia envergonhada, culpada, sabe? Era como se, tu tá assim porque tu procurou isso, sabe? Tipo, tu fez tudo errado. Era assim que eu me sentia, coagida, sabe? E daí a primeira consulta que a gente teve, todo acolhimento, que quem te conhece, né, dispensa apresentações, mas todo acolhimento, todo respeito, toda a tua didática para explicar sobre a obesidade, tu fez eu enxergar a obesidade de uma outra maneira. Hoje eu entendo que a obesidade é uma doença. Eu trato a obesidade com esse respeito, com esse carinho de que é uma doença que precisa de tratamento. E antes a gente via a obesidade até com um olhar preconceituoso, sabe? Certeza. Então, eu me lembro que eu saí da consulta, né? Tu estava junto, eu dizendo se ele abrisse a porta e dissesse, vamos para a sala de cirurgia, eu estava pronta, sabe? De tão encorajada que eu saí. Mas daí veio pandemia, tudo, né? Levou muitos meses para a gente poder fazer. Sabe uma coisa que me deixou muito triste? E assim, esse relato é muito legal. Veio a pandemia naquele momento e eu perdi 2 pacientes que estavam com cirurgia agendada. Imagina. A gente fez aquele lockdown de não poder operar. E quem é que morria na pandemia? Obesidade. Obesidade. Idoso e obesidade. Então teve 2 pacientes que quando as coisas voltaram, a gente ligou para os pacientes para marcar a cirurgia e eles tinham falecido. Imagina. Então tu imagina, olha quanto um paciente que tem obesidade está exposto a um risco. E aí tu pega essa pessoa que sofre com estigma, preconceito, com o próprio peso, com outras doenças, o mínimo que ela merece é entendimento e acolhimento. Ela não merece chegar num profissional e esse profissional entregar para ela julgamento, críticas ou apenas calcular um número na calculadora. Então, só que a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir ter esse entendimento lá fora, por isso que aqui dentro a gente tenta montar uma estrutura que acolhe o paciente e oportuniza para ele despertar o que ele tem de melhor dentro dele. Né? E se ele usar a resiliência que ele aprendeu com a doença de tanto tomar porrada, ele tem tudo para ir muito bem, né? Com certeza. E essa é a grande questão. Que legal. E aí tu tava... Quantos quilos tu tinha? 124. Que técnica que a gente fez mesmo? Bypass. Bypass gástrico, isso aí. Então o bypass é aquela técnica que a gente faz um pequeno estômago e faz um desvio no intestino, né? E aí veio os desafios, como é que foi tua adaptação? Foi super boa, eu me lembro. Parecia que não te fui te ver, parecia que tu não tinha sido operado. Fiz um trabalho na cirurgia, cheguei lá, ela tava lá bela e faceira. Os primeiros dias já queria varrer a casa, que parecia que não tinha feito cirurgia nenhuma. Eu sempre falo, o que eu senti no pós-cirurgia era o desconforto dos gases, mas não é uma dor, é um desconforto que fica ali, né? Mas aí tu falava para caminhar bastante, né? Para poder aliviar mais rápido. Mas não era aquela coisa assim que a gente espera quando se fala em cirurgia, a gente associa a dor a uma recuperação, né? Mas foi muito tranquilo, assim, o meu pós, nossa. Daí a gente começa a entrar naquele clichê do por que eu não fiz antes. É verdade. Sabe? Sempre vem esse clichê porque é muito isso que acontece, sabe? É tão mais simples do que a gente imagina, né? E aí a gente tem na tua família um exemplo também. O pai do Neto fez cirurgia bariátrica. E tu imagina, ele fez com quantos anos? Quantos anos ele tinha? 60? 67. 67 anos, o sogro da Moni fez cirurgia bariátrica. Aí tu imagina o quanto que ele já não perdeu de oportunidades na vida. Ele tá feliz demais agora, feliz demais. Ele se emociona cada vez que ele liga pra gente pra conversar sobre. Chora. Tô muito feliz. Então é isso, eu opero muito paciente agora no É um recomeço, né? Imagina, já é um idoso, né? E um idoso perceber que tá tendo a chance de recomeçar
Realmente, por isso que ele se emociona. E eu costumo dizer, não existe tarde demais e nem cedo demais. Eu faço cirurgia em alguns adolescentes, então 17, às vezes eles chegam com 16, com 15 anos de idade. Aí tu imagina, tu ainda viveu até os teus 27 livre da obesidade, tu conseguiu construir tua família, tu conseguiu ter um filho, né? Sim. Tu teve a Sofia antes de ter obesidade. Agora tu imagina, a vida daquela pessoa foi construída ao redor da doença. Dificilmente ela vai conseguir usar todo o potencial dela, porque ela tá mascarada ali, ela tá presa. Sabe que eu já ouvi assim, de falar, mas não deveria adolescente fazer cirurgia bariátrica, e eu já defendo totalmente o contrário, assim, se a minha filha tivesse num quadro de obesidade, porque a gente vê muita criança muito obesa, sabe? Coisa de genética, unida a maus hábitos, enfim. Mas assim, se a minha filha adolescente estivesse, né, lidando com a obesidade, que não conseguisse reverter isso por outros meios, eu ia incentivar, não ia esperar a fase adulta, porque o adolescente já passa tanto por essa questão de querer ser aceito, de querer se encaixar, por buscar aprovação. Eles estão formando ali a identidade deles, e daí ter que lidar com isso ainda, sabe? Com a obesidade, eles se preocupam tanto, né, também com isso, com a autoestima, a construção da autoestima. Então, acho que é muito importante, sabe, não esperar passar a adolescência e buscar o tratamento quanto antes. Qualidade de vida, né, para atividade física, para tudo. Perfeito. E a gente vê, assim, que esses adolescentes, a grande maioria deles, já tem maturidade o suficiente para entender o processo, para conseguir transformar a sua vida e começando a ter os benefícios de uma melhora do corpo e tudo mais, eles engrenam de um jeito que eles começam a ter uma vida muito mais saudável, antes eram aqueles adolescentes que às vezes não queriam nem correr atrás de fazer um curso, pensar na profissão, já mudam a visão sobre a vida, é muito legal, muito legal. Que bacana. Tá, e assim, uma coisa que é interessante que a gente fala, né, porque tu me disse, olha, minha mãe fez a cirurgia bariátrica daquele contexto bariátrico antigo e começou a perder cabelo, reganho de peso. Como é que foi assim o contexto de relação com a alimentação depois da cirurgia? O que tu consegue comer, o que tu não consegue? A cirurgia te trouxe algum vômito, mal-estar, queda de cabelo? Como é que foi esse processo? Assim? Pra mim? É muito engraçado que as pessoas me veem comendo alguma coisa, mas tu pode comer tal coisa depois da bariátrica, é sempre, né? Elas acham que não pode comer nada. E a minha resposta é sempre, eu posso comer tudo. Só que eu escolho hoje o que eu quero comer. Então, eu acho que tem que ter muito essa virada de chave também, que para alguns vai ter, para outros não, mas eu acho que isso pode ser muito trabalhado, né? Até através de terapia, que quando eu digo eu escolho, é porque eu não quero voltar para aquele lugar de onde eu vim. Então, tu ter a liberdade de escolher, sabe? Sim. Eu posso comer uma pizza, eu posso comer um hambúrguer, eu não vou passar mal por causa disso, né? Porque o meu estômago ficou frágil. Não, eu posso comer de tudo, ingerir bebida alcoólica, só que vai daí da minha consciência também. E também uma coisa que é muito legal que a bariátrica trouxe é a educação, sabe? Em relação à comida, de saber parar. Então, assim, eu vou comer uma pizza, hoje eu consigo uma fatia de pizza. Essa semana chegou uma pizza lá em casa, eu comi meia fatia de pizza. E ficou legal. E fiquei legal. E daí não fica aquela coisa da ansiedade de, meu Deus, eu preciso comer a pizza, como se eu nunca mais fosse comer uma pizza na minha vida. Chegar numa festa infantil, se acabar nos doces, como se eu nunca mais fosse em outra festa infantil. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter também, sabe? Que não, vai ter outra oportunidade de eu comer brigadeiro, eu não preciso comer 10 brigadeiros agora. Perfeito, isso aí. Esse é o contexto, perfeito. E dentro dessa evolução, né, a Moni tinha exames alterados, exame de sangue e tudo mais. Diabetes, ela melhorou muito, de forma muito importante, perdeu bastante peso.
Mas teve um episódio muito temido por todo mundo que já teve obesidade, que fez cirurgia e conseguiu emagrecer, que se chama reganho de peso. Isso aí. Eu me lembro bem que eu já estava trabalhando com ela, porque todo reganho de peso é previsível. Mas ela estava aqui, curtindo a vida doidado, aproveitando. Mas estava com algum contexto de dificuldade com exercício. Quer contar para nós a história de como que foi, quando que tu te despertou assim, olha, acho que tem alguma coisa aqui, preciso pedir ajuda. Foi bem isso mesmo. Eu percebi que depois do episódio das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, a ansiedade veio com muita força, porque eu me envolvi demais. E daí pega o psicológico da gente, né? E não foi envolvida durante as enchentes, não, foi no pós-enchente ainda, de continuar, sabe, prestando assistência para algumas famílias, escolas, sabe? De me deixar ali à disposição. Então, eu acabei me envolvendo demais e ali começou a bater a ansiedade e eu consegui identificar que era ansiedade. Porque eu terminava de almoçar, eu estava saciada, eu saí da mesa do almoço, eu estou saciada. Só que eu buscava alguma coisa para comer depois do almoço. Que nem eu comprei até do cappuccino, sabe, inverno. Um cappuccino que é calórico, né? Então, assim, eu tinha que estar mastigando e daí ali eu comecei a perceber, não, isso aqui não é fome, isso aqui é ansiedade, porque eu estou saciada e quero continuar comendo. Daí chegou num ponto que eu me pesei, eu tava com 79,8. Eu sei certinho porque eu tenho um bloco de notas no celular, eu vou botando a data e vou colocando o peso ali. Vamos lembrar o pessoal, tu saiu de quanto antes da cirurgia? 124. 124, foi pra? Eu cheguei a 65, acho, 65, né? Voltou para 79 pontos, quase 80 quilos. Quase 80 quilos. Quando bateu perto do número 80, daí me bateu o pavor. Porque eu identificava que eu estava ansiosa, mas a gente pensa, não, vou conseguir. Porque as minhas alimentações, eu continuei, assim, disciplinada. Mas o problema era fora delas. A vontade de beliscar, a vontade... Terminava de almoçar e um docinho. E daí me permitia o docinho sempre. Então, quando chegou perto dos 80 quilos, e eu identifiquei que eu não estava mais conseguindo, que eu continuava me sabotando, né, e me permitindo, daí eu chamei o Dr. André e pedi ajuda para ele, disse, eu preciso da tua ajuda, eu tô descompensada, ainda falei, desabafei. Porque é uma coisa que eu sempre digo, né, até porque eu tenho muitas seguidoras que vieram fazer cirurgia bariátrica com o Dr. André através de mim. Eu sempre digo, a gente tem que ser 100% honesta. Não adianta chegar aqui e dizer para ele que está fazendo tudo bonitinho, porque daí tu vai estar perdendo, porque daí tu perde de receber a ajuda que precisa. Então, com ele, eu sou sempre muito transparente de admitir onde eu sou falha. Então, eu lembro que eu chamei ele e disse, olha só, eu tô descompensada, tô comendo os rebocos das paredes, E a ansiedade, e eu não tô conseguindo sozinha, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que eu faço, eu preciso de ajuda. E daí, o doutor André me respondeu, ok, então deixa eu te ajudar. Foi essa a tua resposta. Eu vou falar pra vocês que eu já tava tentando ajudar ela há um bom tempo. O reganho de peso, ele é previsível. Para quem conhece a obesidade sabe que a gente tem que estar sempre um passinho na frente. Como a gente estava andando lado a lado com ela, ela já estava nos ganhando, teve o tropeço ali da enchente, tudo, e ela, disparou. Uhum. O reganho de peso, ele sempre é algo plantado. A gente já estava num contexto de um pouco de relaxada no contexto alimentar, estava mais tranquila, já não estava mais cuidando tanto. Ia para eventos, é bem flexível. E o que acontece? Para quem tem uma taxa metabólica baixíssima, como é o caso dela e quem tem obesidade grave, flexibilidade não é a palavra, infelizmente. A gente tem que criar compensações para um dia ser flexível. E a gente criou aqui, Mani, pensando nisso, uma classificação para reganho de peso e uma proposta de tratamento específica. Então, quando a Mani veio aqui, ela estava com reganho de peso grau 2, que é um reganho de peso onde ela já tinha passado da fase 1. Na fase 1 a gente tem um descompasso entre fome e vontade de comer, um descompasso de beliscar, de não se controlar frente a alguns alimentos,
um contexto de não fazer tanto exercício, já começar a deixar o exercício de lado, se preocupar só com o trabalho, com a família, com os outros, deixar de ter os cuidados inegociáveis, começar a se colocar em segundo lugar novamente. Esse é o grau 1. No grau 2, a gente já tem uma resposta em termos de alteração de percentual de gordura corporal, subida no peso da balança, mas ainda não é aquele reganho extremo e tudo mais. Nesses casos, o que a gente fez? Colocou ela num tratamento psico, nutri... Não, mas assim... Vai fazer. Tá marcado. Se tu não for, vai ser registrada a falta. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu digo pro paciente assim, ó. Eu dizia, agora não digo mais. Eu vou te dar uma medicação, mas tu tem que voltar aqui, na Nutri, na endócrino, no psico, tudo mais, tudo certinho. Vai lá e marca. O que o paciente fazia? Não marcava. Não marcava. Só pegava a medicação e não... Pegava a medicação, daí ia lá, tentava fazer o uso do remédio, às vezes não se adaptava, não ajustava a dose, e aí no retorno programado para ajustar a dose ficava com vergonha porque não funcionou, não voltava, e aí eu ia ver o paciente 1 ano depois. Então hoje a gente criou os protocolos de tratamento de reganho, que são protocolos intensivos, que foi o que a gente fez contigo. Então são protocolos onde a gente coloca a equipe em cima, entra com medicações específicas, e até acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre medicação, para as necessidades do paciente. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma causa, e vai acompanhando os resultados. Aí saímos de 79 para 63. 63 quilos. E que bom, e como é que tu te sente em termos assim de qualidade alimentar hoje? Como é que foram os resultados? Conta um pouquinho. A gente tá fazendo terapia, eu tô fazendo semana sim, semana não. E... Tá bom? Sim. Tá gostando? A Graça é maravilhosa, né? Daí entramos com a medicação. E o que a medicação traz eu digo, é uma paz. Porque quem tem problema com compulsão alimentar sabe, né? O quanto é perturbador tu ficar pensando em comida o tempo inteiro, sabe? Se sentir ansioso, refém da comida. Não é nem da comida, é muito do beliscar, que daí isso tem nome, inclusive tu me falou, né? Porque eu não sabia até então. E daí, basicamente estava comendo as minhas emoções. Então, a medicação me trouxe muito isso, assim, sabe? De não ficar dependente, de ficar toda hora pensando o que eu vou comer. Parece que passava o dia em função de pensar qual vai ser a próxima coisa que eu vou comer. Sabe? Perfeito, E daqui a pouco tu conseguir te desligar daquilo ali e ocupar a tua cabeça com outras coisas. É uma paz. É uma paz. A cirurgia, ela consegue controlar sintomas bem objetivos. É craving, né? Craving. Tem o food noise, é os nomes em inglês bonitos, né? Pra falar dessas coisas. Food noise, que é esse barulho da comida. Né? Tem o craving, que é o beliscar, aquele comer, aquela vontade de comer, né? Então tem tudo isso que a gente vai identificando. E isso é transtorno alimentar. Isso não é obesidade. E transtorno alimentar destrói qualquer tratamento da obesidade. E é por isso que a gente tem que proteger a cirurgia. Em alguns casos com medicações. E por quanto tempo a gente usa as medicações para o tempo necessário. E qual medicação a necessária para aquele sintoma. Hoje, em uma época em que Mounjaro é a moda, é o hype da moda, né? Tá todo mundo usando. Eu vejo que em alguns casos ele ajuda, mas em outros ele pode passar uma rasteira. Emagrecimento não controlado, que trata apenas o sintoma comer do transtorno alimentar, pode direcionar esse transtorno alimentar para algo mais grave, e a perda de peso pode não ser saudável ou não acontecer. Se ela acontece, às vezes ela vem associada a uma grande perda de massa muscular, o que vai levar a um grande rebote no excesso de peso depois. Então, cada caso é um caso, a gente pode ir palpando, entendendo, analisando, trazendo o controle mais apropriado. E a cirurgia se torna tão interessante, porque muito provavelmente aí alguém pode te perguntar: por que tu não tomou essa medicação antes com obesidade e não resolveu, e aí tu não precisava ter operado?
Hoje a medicação funciona porque ela tem a cirurgia junto, a cirurgia não foi Mas desligada. sabe que eu digo uma coisa assim, baseado na minha experiência, eu sempre digo que a bariátrica é uma mola propulsora. Porque exatamente o que falam, e eu mesma falei, sabe, os hábitos que eu tenho hoje, se eu tivesse antes, tava ok, daqui a pouco eu não teria chego na obesidade, não passaria pela cirurgia. É o básico bem feito mesmo, sabe? Não tem mistério, assim, o estilo de vida que eu levo hoje. Só que o que acontece é desmotivador antes da cirurgia, tu vai lá, faz uma baita restrição alimentar, vai para treino, né, e se dedica, não sei o que, daí tu sobe na balança 2 semanas depois, emagreceu meio quilo. Aquilo ali desmotiva muito, daí tu, poxa, me dediquei 2 semanas, me restringi, né, e para ter um resultado tão, né, para uma obesidade meio quilo, né, não é nada, e daí o que acontece? E ali a gente se desmotiva e larga de mão. Então, assim, na bariátrica, como a gente tem aquele processo, né, fase da dieta líquida, da dieta pastosa, e ali é que a gente tem que dá aquele susto no organismo, e a gente daí vê muito rápido essa perda de peso. Poxa, em 1 mês, quando vê, tu perdeu 10 quilos. Aquilo ali dá um ânimo que tu quer continuar fazendo direito, porque tu vê que tá dando certo. E outra coisa, a cirurgia não perdeu o efeito. A tua doença ficou mais grave, mas a cirurgia continua ali. O que a gente está fazendo é que, como é uma doença crônica, a gente está incrementando estratégias terapêuticas. Sim, o estômago continua ali grampeado. E a grande questão, a Moni hoje está usando uma dose, que eu quase nem contei para ela, mas é uma dose quase homeopática da medicação, uma dose muito pequena, muito baixa, e para ela já está surtindo um grande efeito, ela já está controlando tudo. Futuramente, se precisar, a gente para a medicação, se precisar, a gente volta. E o acompanhamento desse processo, às vezes mais intensivo, às vezes menos, mais livre, é o que garante o sucesso do resultado. Entendeu? Isso que é fantástico, isso que é o melhor. Isso por isso que a gente consegue conquistar as coisas, né? Persistência, progressão. Pois é, pra ver, né, que eu já tô com 5 anos de cirurgia. A gente fez em janeiro de 2021. E o peso que eu consegui alcançar depois da bariátrica tinha sido 65. E eu tô hoje com 63. Espetacular. Então, sempre é tempo da gente recalcular a rota, né? Quanto tempo a gente tem de cirurgia? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E mantendo o resultado, bem, feliz. Quem fez cirurgia naquela casa? Neto? Sogro? Então é muito Quero bom. levar todo mundo pra bariátrica. É porque é uma baita mudança de vida, assim, que a gente fica tão bem. Quando tu tá feliz com o resultado, tu quer que outras pessoas estejam bem também, sabe? Então é isso que a bariátrica me trouxe, não é? Já falaram, ficou gordofóbica depois da bariátrica. Já. Não é a questão que tu ficou gordofóbica, é que tu vê assim, poxa, eu tava naquele lugar, eu sofria tanto, e hoje eu tô tão bem, tô tão feliz, tô tão saudável, que eu também quero que outras pessoas fiquem bem. É isso, sabe? Que legal. Isso se chama ciclo virtuoso. Um dia o Caleb tava aqui, o Caleb é quem grava os nossos vídeos aí, e eu tava falando pra ele que isso aí tava escrito na Bíblia. E é um cara que lê a Bíblia, eu perguntei pra ele, ele disse que vai procurar pra me mostrar depois. E aí ele disse o seguinte, que a vida, quando a gente perde, a gente acaba perdendo e a gente vai acumulando derrotas. Mas quando a gente começa a conquistar e ganha uma coisa aqui, e a obesidade é uma derrota constante, tu acorda perdendo. Depois que a gente começa a implementar um tratamento adequado, tu acorda ganhando. Tu olha no espelho, tu tá vencendo, tu bota um sapato, tá vencendo, tu cruza a tua perna, tu te sente com mais autoconfiança, tu começa a construir um ciclo virtuoso. E é muito legal quando esse ciclo virtuoso ele é passado para outras pessoas, né? Eu sempre tive muito isso, assim, por exemplo, eu aprendi a fazer alguma coisa e aquilo ali, nossa, é fácil, não, vem cá, tu também consegue. Eu sempre tive muito isso, sabe, de disseminar informação. Eu acho que não é à toa que eu faço o que eu faço, né, de estar ali na internet, compartilhando tudo.
Então, eu tenho muito isso comigo, sabe? De acreditar que as pessoas são capazes, sabe? Que legal. Tipo, que se eu legal. consigo, tu também consegue, porque tu é mais burro, tu tem menos intelecto do que eu, sabe? Eu acredito muito que as pessoas têm a capacidade, têm que acreditar em si. E às vezes as pessoas só precisam disso. Só precisam Eu disso. trabalho com pessoas que estão às vezes no limite da exclusão social. Né? Pelo fato da obesidade, enfim, por outros contextos. E muitas vezes o que eu faço aqui é entregar para o paciente a confiança. Eu confio em ti, vamos lá, vai dar certo, pega na minha mão e vamos junto. É isso aí. Vou fazer uma pergunta para ti agora, para nós encerrar aqui. Vou fazer algumas perguntas, tu me responde bem rapidinho, pode ser? Que joguinho meio bate-pronto. Se não dá um delay, pode. Tá, não tem problema. E aqui é tudo ao vivo, hein? Vocês acham que tem corte, coisa assim, mas e combinado? Nada combinado, Nada. né? Ele me chamou, vamos gravar um vídeo? Eu disse, vamos. Daí meu marido perguntou, né, tá que vocês vão gravar? Eu digo, não sei. Ele convidou confiança, olha aqui, ó. Isso aqui é confiança. Bora, eu sou assim, bora. É um vídeo pular de paraquedas, bang jump da janela Daí tu falou em altura, perdeu a amiga. Vamos lá então, pra gente encerrar aqui então. Vamos começar com uma pesada. Pior coisa depois da cirurgia bariátrica? Pior coisa? Olha, é que mesmo pior pra mim é bom. É que eu tô tentando, como que eu vou falar isso? Que até o pior pra mim é muito bom. Mas a pior coisa é que a gente tem que comprar tudo, né? Desde a calcinha, sutiã, tudo. Mas, trazendo isso pra mulher consumista que eu sou, comprar lookinhos novos é bom. É que a minha conta bancária não acompanha meu bom gosto, entendeu? A pior coisa é que tem que fazer um chá de bebê pra ti, entendeu? Tem que fazer todo enxoval de novo. Que legal. Bom, se for essa pior, tá bom, né? Melhor coisa? Daí é difícil pontuar, porque... Mas a melhor coisa é tu ter tua vida de volta, se sentir viva de novo. Porque eu só me sentia sobrevivendo, sabe? E agora eu me sinto viva. Tu poder fazer planos, tu poder voltar a sonhar, é a melhor coisa. Que legal. Isso. Isso é incrível. Poder voltar a sonhar. Olha o quanto a obesidade aprisiona. Impressionante. E o momento que te levou a decidir pela cirurgia? A ter certeza, agora eu vou fazer. Quando a gente teve a primeira consulta, tava pronta. Se tu abrisse a porta do centro cirúrgico, eu tava pronta. Importância de encontrar um profissional que vai te mostrar o caminho certo. Então, às vezes, a oportunidade passa, né? Ela vem e às vezes as pessoas não aproveitam ou não tem aquela oportunidade para poder abraçar. Isso é fundamental. Muito bom, muito bom. Tá muito certo. Obrigado. Eu que agradeço. Nota 10, sou teu sempre fã. Junto, sabe que é recíproco, Matheus. Sou teu fã. Admiro a pessoa que tu é, a tua família, a pessoa que tu construiu, os teus desafios. O teu caso é muito desafiador. Ele tem várias questões metabólicas que nos aprisionavam, nos deixavam com muito limite para a gente conseguir manobrar e tudo mais, por uma taxa metabólica muito baixa, pouquíssimo músculo no corpo, aquele contexto de doença neurológica associada em recuperação. E hoje tem uma mulher aí que está crescendo cada vez mais, que está evoluindo na tua profissão, tua família voando, filha na faculdade agora, estamos ficando velho, mano. Filha na faculdade, o marido fazendo crossfit, vê se pode. Vê se pode. É uma vitória isso, é uma vitória isso, né? Hoje, 6 horas da manhã, todo mundo na rua. Sofia em treino de futebol, ele no crossfit e eu na academia. Que legal. E vocês merecem muito toda a saúde do mundo. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. E a gente deve isso a ti. Imagina. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Essa é uma história de vida inspiradora. Não é um conto de fadas, né? Não. Mas é uma vida real e que é uma vida que a gente vai seguir lutando, caindo, levantando e buscando sempre a felicidade e a qualidade de vida. Muito obrigado. Feito. Top.
Bom, né? Fim do fim. Se passamos muito, a gente costuma Eu se ia passar. dizer, a gente se passou. Tem uma coisa séria pra conversar contigo. Não tô gostando dessa história. Já veio um careca querer te deixar, né, bonitinho, não sei o que e tal. Outro deixa harmonizado. Outro deixa harmonizada. E que história é essa do terceiro, o quarto careca da tua vida? Eu achei que eu fosse o único, esse não era o nosso trato. Tudo começou contigo. Não, na verdade, eu comecei com Botox, né? Então, o Gustavo primeiro. Que história é essa? Mais um careca na tua vida, Mais o velho da van. Vê se Só pode. É o careca dos carecas, né? Agora. Tá bom, esse pode porque ele patrocina o Grêmio. Ó, Isso tá aí. liberado. Mais um que eu libero.